Entendo o caso do desenquadramento do RBRR11. Esse vídeo, ele nasceu de uma pergunta que eu recebi do Paulo Roberto. Ele é meu aluno, inclusive, lá no curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários. E ele mandou uma mensagem e falou: professor, não foi fato relevante, então você não falou lá nos fatos relevantes, mas eu queria entender melhor. Isso eu acho que tem bastante gente com dúvidas sobre esse negócio do desenquadramento. E aí eu fui ver, falei, putz, isso dá uma baita de uma aula, né, de uma oportunidade da gente pegar o caso concreto e aprender. Então, se você viu o comunicado e não entendeu, vai entender e vai se acalmar agora. E se você não viu, estou falando desse comunicado do administrador BTG Pactual, falando de um fundo que é gerido pela RBR. E eu vou dividir, o vídeo todo é sobre esse comunicado, eu vou dividir esse vídeo em dois. Primeiro eu vou te explicar o que é desenquadramento e depois o que aconteceu especificamente no caso concreto com o RBR, com o RBRR11. E depois a gente fecha também tirando lições, não só sobre esse caso, mas para a nossa carteira. E tem surpresa. Vai ter uma surpresa, era inesperado, foi inesperado até para mim. Você vai gostar. Acompanhe esse vídeo com atenção e até o fim, que vai valer muito a pena. Então é o seguinte, o que é o desenquadramento? O desenquadramento é a composição da carteira romper limites máximos de concentração por um emissor, por modalidade de ativo. Então eu já vou te mostrar um pouco da instrução CVM 555, ela coloca lá limites máximos, quando tem um fundo que investe em valores imobiliários, limites máximos de concentração por emissor é quem emite um título, e por modalidade de ativos. E aí os regulamentos todos replicam, mas na prática isso é uma obrigação que vem da própria instrução da CVM. Estou falando 555, ela é uma instrução que se aplica a todo tipo de fundo. Antes de eu chegar nela, um exemplo aqui teórico, né? Imagina o seguinte, suponha que o limite por emissor seja de 20%. Não é, mas didaticamente vai ficar melhor para caber na tela a gente considerar 20%. Então tem um fundo de CRI lá e eu comprei 5 CRIs, coloquei 20% em cada um deles. Tá tudo certo. Tá na instrução CVM, tá no meu regulamento, o máximo que eu posso ter de 20% em cada CRI, eu tô enquadrado, tá tudo tranquilo. Isso era o mês de fevereiro. Bom, só que aí o mercado vai andando. Alguns títulos vão valorizar, vão desvalorizar por causa da dinâmica da marcação de preço deles, e aí chega no mês de março, acontece isso, ó. O primeiro CRI, que era R$200, desvalorizou para 195, virou 19,21 do patrimônio. O segundo CRI valorizou para 220 e isso agora representa 21,67 do patrimônio. Desenquadrou. Tá aí o problema, desenquadrou. Os demais continuam abaixo do limite de 20, tudo bem, mas esse CRI B aqui desenquadrou. Ele agora representa mais do que 20%. E esse desenquadramento ele pode acontecer passivamente. Esse exemplo que eu dei foi de um desenquadramento passivo, as flutuações normais de mercado, e um deles valorizou demais e ultrapassou o limite. Ou poderia ser um desquadramento ativo, que seria eu, gestor, fui lá e comprei, né? Ativamente, assim, conscientemente, eu fui lá e comprei mais daquele CRI. E aí, depois, quando eu percebi, eu estourei o limite. Então, aí seria o caso do desenquadramento ativo. Mas, quando é simplesmente uma flutuação de mercado, a gente tem o chamado desenquadramento passivo. Então, acredito que você já tenha entendido. Ainda assim, vamos ver um pouco do que a instrução CVM fala, é a 555, que se aplica a todos os fundos de investimento, não só fundo imobiliário. E aí eu não vou ficar lendo tudo isso também, né? Você acha lá a 555 no Google, no site da CVM, se quiser, leia todos os detalhes. Então, o artigo 102, ele fala dos limites por emissor. E aí vai ter aqui 20% do patrimônio líquido quem emite a um banco, uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, até 10% do patrimônio líquido do fundo, quando o emissor for companhia aberta. Então, deixei isso aqui em azul, porque é o caso. Um CRI, ele é emitido por uma companhia securitizadora, que é considerada uma companhia aberta. Então, um fundo de CRI, ele pode ter no máximo 10% de CRIs, né, de cada CRI ali no patrimônio dele. Daqui a pouco a gente explica isso com mais detalhes. E aí, ó, 10% se for cota de outro fundo, 5% se for uma empresa não listada em bolsa ou uma pessoa física, e não tem limite se o emissor for a União Federal, ou seja, títulos públicos não tem limite. O fundo poderia ter 100% de títulos públicos. Continuando com a 555,
Deveres quanto ao limite de concentração. Quem responde por isso? Quem tem a obrigação de manter o limite de concentração? O administrador. O administrador responde pela inobservância desses limites. E ele tem que acompanhar esse enquadramento, então ver se tudo está de acordo, né? Está enquadrado, está dentro dos limites, diariamente. E se tiver gestor, que é o caso do RBRR11, tem um administrador que é o BTG Pactual, tem um gestor que é RBR. Bom, se tiver gestor, ele também responde por essa obrigação. Mas olha que interessante a diferença. Ó. O gestor, ele tem que observar essa obrigação antes de realizar operações, justamente para não acontecer aquela situação do desenquadramento ativo. Antes de eu ir lá e dar um enter na boleta e sair comprando o CRI, eu tenho que pensar se eu não vou desenquadrar. Então, o gestor, ele observa isso antes. E o administrador? Tão logo as operações sejam realizadas. Então, o administrador precisa ficar sabendo, ele vai ficar sabendo, pelo menos no final do dia, todas as operações que aconteceram, e aí ele vai verificar se está tudo enquadrado. Em alguns tipos de fundo, principalmente fundo de ação, que é super líquido o mercado, dá para o administrador fazer esse acompanhamento online. Ele vai sabendo das operações que estão acontecendo e já sabe se desenquadrou ou não. No caso de um fundo de CRI, que é um título menos líquido, muito provavelmente só no final do dia, quando consolida todas as operações, o administrador fica sabendo. Se desenquadrou, ele já tem que avisar imediatamente. Avisar quem? O gestor. Ó. O administrador vai avisar o gestor e a CVM que já desenquadrou. Então isso a gente não, o administrador já sabia desde o primeiro dia que esse fundo desenquadrou. O que mais? Aqui uma parte maior, esse 105 é um pouco mais denso e mais importante da gente ver, que seria a consequência disso. Primeiro, não tem nenhuma consequência, não estão sujeitas a penalidades, nem o administrador, nem o gestor, quando esse desenquadramento for passivo. O que é o passivo? Aquilo que eu já tinha explicado, pus em azul mais claro. São fatos exógenos, são alheios à vontade deles, que acontecem por situações imprevisíveis e condições gerais do mercado de capitais. Desde que esse desenquadramento não ultrapasse o máximo de 15 dias. E se ultrapassar os 15 dias? Então aí tem mais lá o parágrafo primeiro dizendo que se ultrapassar os 15 dias, o administrador tem que avisar a ocorrência desse desenquadramento com as devidas justificativas. Lembra do comunicado que eu te mostrei lá no começo do vídeo? Olha lá, ó. Comunicação de desenquadramento e no parágrafo seguinte, justificativa por desenquadramento e já um plano de ação. Então, daqui a pouco eu vou detalhar isso mais um pouco, mas só para você ver o juridiquês, a teoria toda, agora encaixado no fato concreto, no fato real, que foi o comunicado que o BTG Pactual divulgou ao mercado. E aí, por fim, no artigo 106, a CVM fala que se esse desenquadramento, né, o descumprimento da condição aí de enquadrar tudo, passado do período previsto, e o período para fundos fechados, como é o caso do fundo imobiliário, é de 180 dias após a distribuição, ela pode, veja, eu coloquei em vermelho, não é à toa, ela pode determinar uma convocação de Assembleia Geral para uma das três opções: transferir a administração à gestão do fundo, incorporar o fundo por um outro, porque isso resolveria provavelmente, né, o desenquadramento, ou a liquidação do fundo. Então, por que eu deixei bem claro que ela pode? Isso não é deve, ela pode, ou seja, é um ato discricionário da CVM. Ela não é obrigada, só porque houve um desenquadramento e demorou mais do que 15 dias, a chamar os cotistas e falar, vamos liquidar o fundo, ou vamos tirar o gestor daí, entendeu? É uma decisão que ela vai tomar caso a caso. E que, particularmente, vou emitir uma opinião, não acredito que vá tomar nesse caso. Por quê? Porque tanto o administrador quanto o gestor já informaram a CVM do acontecido e de um plano de ação para reenquadrar o fundo. Então não faz sentido acreditar que a CVM vá tomar uma medida drástica como essa que é prevista na instrução CVM 555. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe sobre isso. Então, antes da gente analisar o caso concreto, eu vou te mostrar a primeira surpresa. O que aconteceu hoje à tarde? Para deixar tudo certinho, né, nesse vídeo, para que eu
ficasse seguro de que estava te explicando corretamente, mandei uma mensagem para o pessoal da RBR. Ó, explica esse negócio do desenquadramento passivo ter virado ativo, foi por causa disso? Bom, imagina o que eles disseram. Cara, se quiser, a gente participa do vídeo com você. É lógico que eu quero. Seja muito bem-vindo. Primeiro vamos falar com o meu colega advogado aqui, o Ricardo Malman. Tudo Fala, bem, Ricardo, obrigado pela participação, por nos ajudar a entender isso tudo aí. Falei a alguma gente que bobagem? agradece. Não, que é isso. A gente que agradece a oportunidade aí de esclarecer. Eu acho que é algo mais atípico mesmo no mundo dos fundos imobiliários, né? Eu acho que nos fundos de ações e fundos multimercados é um pouco mais comum. É um prazer estar aqui, ajudar, conversar com você e ajudar o mercado a entender melhor essa situação mais atípica aí que a gente... Como eu falei, é uma oportunidade de todo mundo aprender e também de se acalmar, porque vai ter gente que leu o comunicado, não entendeu, e aí começa a especular e tal. Então é importante que a gente esclareça para todo mundo, né? Do ponto de vista jurídico, né, segue o que está, esses limites na instrução CVM 555, e qual assim, aquilo que eu mostrei ali, que são medidas extremas da CVM, são as únicas punições? Tem algum outro tipo de punição possível, tipo multa, coisa assim? A instrução ela é um pouco dúbia nesse aspecto, né? Até porque ela trata as punições muito focado naquele enquadramento pós-oferta, né? Que Sim. faz a oferta, até porque tem um tempo ali para ele alocar os recursos, e eventualmente acontece uma situação de intencionalmente ele estar desenquadrado, especialmente quando é o fundo novo, né? Então, o fundo, primeiro papel dele acaba estando desenquadrado. No caso aqui, como você bem ressaltou, a própria parte ali da punição, ela fala em pode estabelecer aquelas medidas, né? No fundo, a minha experiência indica que a CVM toma essas atitudes quando ela vê uma efetiva desídia do gestor, do administrador, em Que é deixar... aquele fundo que ficou largado, que ninguém mais está tocando nada ali, né? Exato, que foi muito mais em caso de desenquadramento ativo, mas algum caso de desenquadramento passivo em fundos que ou tiveram uma perda muito grande decorrente de alguma operação e etc. Então, assim, na minha visão, o caso aqui que a gente está, e a gente estava acompanhando junto com o administrador de perto, a gente tem um controle diário desses PUs e vai controlando essa questão, e depois você vai entrar mais a fundo no detalhe por que aconteceu. A minha visão é que o que a gente explicou ali para a CVM é suficiente para mostrar que a gente está sujeito a uma situação totalmente exógena à nossa vontade, e que talvez, se essa situação se perdurasse aí durante muitos meses, talvez ela me notificasse falando, ó, seu plano de ação foi insuficiente, você não conseguiu... Qual atitude você vai tomar agora que isso perdurou durante mais tempo? Como a gente não entende que isso vai acontecer, a minha visão é que penalidade aqui para a gente, para o BTG como administrador, não seria o caso, mas não vejo ela tendo outras medidas ali do que aquelas que estão previstas, até porque é o espaço dela ali de ação. Mas o que acontece, eu já convivi com casos antes de estar na RBR parecidos, é que depois passa a ser um movimento de notificações constantes da CVM pedindo o reenquadramento, até que ela vira e fala, ó, já que não vai resolver Então resolvo eu, né? Então vou resolver, e essas medidas que estão ali, meio que essas medidas são tão extremas que é isso mesmo, né? A CVM vindo e falando, ó, agora eu vou resolver, que não acho que a nossa discussão aqui é de um fundo que tem milhares de cotistas, uma situação de diversos papéis dentro da sua característica. E acho que é importante também, Arthur, acho que pontuar, né, que a gente seguir a 555, como você disse, que é uma norma que, de alguma forma,
mesmo para os fundos que têm uma norma própria, como os nossos FIIs aqui, ela se aplica, ela não se aplica para todos os FIIs, né? Porque os que tem mais da metade em tijolo, eles não precisariam seguir. Então, se o high grade fosse um fundo com 60% em tijolo e ele tivesse 40% do patrimônio alocado em um único CRI, a gente não estaria tendo essa discussão. Essa discussão aqui é porque a gente tinha um fundo de títulos e valores imobiliários, né? Exatamente. Enquanto eu pesquisava ontem, dei uma estudada no tema para montar bem o vídeo, né? A responsabilidade do que eu vou falar também. Eu encontrei que no começo do ano passado, a CVM, inclusive, divulgou um comunicado dizendo, ó, não vou sair punindo ninguém, porque eu entendo, né, que os fundos vão desenquadrar nesse período de muitas quedas, de muita remarcação e tal. Estamos falando de abril do ano passado, que foi aquele período de circuit breakers e tudo mais. Então, a CVM também, né, sabe analisar o contexto e, como eu ressaltei lá, ela pode, ela não deve, ela tem essa discricionariedade de olhar e falar, aqui tá ok, né, acho que é algo pontual que vai ser resolvido, eu não preciso ser enérgica. Né? Isso, e ali, do Covid, eu acho que aqui o caso ainda está um pouco nesse contexto, não diretamente, eu acho que ali tinha muita ligação com a marcação dos papéis e com os pedidos de resgate dos fundos abertos, né, que começaram a reduzir PL, tinham papéis ilíquidos, mas eu acho que o feeling da CVM em desenquadramento passivo é um pouco isso mesmo, assim, olhar e falar, esse gestor está deixando de tomar alguma medida que defende esses cotistas de estar exposto a um risco adicional, isso está sob o controle do gestor ou não está sob o controle do gestor? Possivelmente, se fosse uma medida que fosse um desenquadramento por causa de um papel do CDB do Bradesco, provavelmente ele ia falar, pô, se livra do CDB do Bradesco e segue sua vida. Então, que ainda que aquele comunicado tenha sido feito num contexto do auge da pandemia, a situação se compara muito ao que temos aqui com essa questão do IGPM ser algo que está totalmente fora aqui do que era esperado para qualquer pessoa aqui há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando a gente fez os investimentos nesse papel. Né? Então, aproveitando que você já adiantou aí da questão do IGPM, eu vou seguir mostrando agora o fato concreto. Então, daqui a pouco eu te trago de volta aí. Deixa eu só mostrar para todo mundo o que aconteceu. Até já. Então, vamos ao fato concreto. Ó. Agora a gente vai olhar, vou junto com você, passo a passo do que foi divulgado nesse comunicado. Antes, é hora de você já aproveitar e deixar uma curtida para que o YouTube leve isso mais adiante, né? Então, aproveita para deixar uma curtida nesse vídeo. Vamos seguir, ó. Agora eu vou trecho a trecho aqui. Primeiro, a justificativa para o desenquadramento e um plano de ação. O fundo desenquadrou ativamente dos limites de concentração da carteira, o FII limite máximo por CRI companhia aberta registrou 11,05% do patrimônio líquido do fundo, enquanto o limite previsto no regulamento era de 10%. Agora, esse desenquadramento ele começou passivo, né? Depois é que ele ficou ativo, já explico isso. Então, olha que interessante. No relatório gerencial mais recente do fundo, já dava para ver esse desenquadramento. Olha lá, o CRI GT, que é o Green Towers, né, Banco do Brasil, ele já representava 10,8% do PL e isso estava divulgado no relatório gerencial. Então, como eu mostrei aí na primeira parte, o administrador ele sabe já no D1, no máximo no D1 ele sabe que desenquadrou. Né? Agora, esse comunicado mesmo tem que vir 15 dias depois. E aí, seguindo, o desenquadramento ocorreu inicialmente de forma passiva, em razão da correção do valor nominal unitário do papel ter sido superior à taxa de amortização do papel. Pronto, agora é a hora que você já está xingando a minha mãe. Calma que a gente vai te explicar essa história toda. O que é esse desenquadramento que começou passivo por causa do valor nominal unitário do papel que foi superior à taxa de amortização? Qual é o indexador deste CRI? Olha lá, ó, também está no relatório gerencial, eu coloquei em vermelhinho ali, ó, IGPM.
que aconteceu com o IGPM nos últimos tempos? Disparou, né? Desde o início desse CRI até agora, aliás, de 12 meses, um pouco mais do que isso para cá, já é mais de 30% só do IGPM. Então, esse CRI, ele tem o valor de face dele, você já vai ver isso no gráfico, corrigido pelo IGPM. Então, eu posso dizer de uma maneira muito simplificada, para você entender, que o CRI, só por causa do IGPM, valorizou 30%. Então, lembra que quando eu mostrei naquele segundo slide, minha carteira estava enquadrada, de repente ela desenquadrou porque um CRI valorizou? Então, este CRI valorizou demais por causa do IGPM. Mas ele não é só o IGPM, né? Tem o pagamento de juros e tem o pagamento da amortização. Então, o que se espera é que durante a vida do CRI, isso vá sendo equalizado. Quer ver? Eu fui lá no site da securitizadora, baixei uma planilha que é chamada de memória de cálculo, peguei os preços e montei esse gráfico. Ele é um CRI que paga IGPM mais 4,75, ele tem amortização, que é a devolução de parte do dinheiro emprestado, né? Amortização mensal, e foi lançado a R$1.000. Então você vê aqui no gráfico, ele nasce de R$1.000. E aí ele valoriza um pouquinho, sim, por quê? Porque teve o IGPM daquele período. E aí ele desvaloriza, por quê? Porque veio o primeiro pagamento de juros e de amortização. E aí isso tira do preço do título. Aí vem o IGPM, corrige novamente. Perceba, olha, valorizou de novo. Aí ele tem um degrau para baixo, veio mais um pagamento de juros e amortização, e assim por diante. O que se espera de uma situação normal? É que a amortização ela vá aos poucos comendo, né? Porque o que é amortização? Esse CRI que começou com 1.000, significa dizer que em cada CRI, quem comprou emprestou 1.000 lá, né? Comprou por 1.000 o valor de face desse papel. Quando vem a amortização, digamos que amortizou R$1 no primeiro mês, então agora o valor de face dele não é mais 1.000, é 999. Então a amortização ela vai diminuindo o valor do CRI, mesmo com a correção pelo IGPM, pelo índice que for fazer a correção, ao longo do tempo, o que se espera? Que ele vá perdendo valor, até porque no final, quando tiver amortizado tudo, o CRI vale zero. E não é que é um problema, não é que ele desvalorizou, muito pelo contrário. Ele te devolveu os 1.000 que você emprestou, mais o juro que foi combinado, né, reajustado pelo IGPM, mais um juro de 4,75. Então, só que o que aconteceu é que o IGPM foi tão grande, que você vê que hoje, passado vários meses, ele vale muito mais do que o valor de emissão. Ele está lá próximo de R$1.200. Por quê? Por causa do IGPM. Você percebe nesse gráfico os degraus para baixo, eles continuam acontecendo, só que a correção pelo IGPM tem sido muito mais alta do que o que abate com a amortização e o pagamento dos juros. Olha o que é a projeção. Então, este gráfico, no final, isso vai chegar a zero. Por quê? Porque é um título de renda fixa e no final ele vai valer zero. Olha o que é a projeção desse título, usando a mesma planilha lá da securitizadora. Ele vai caindo todo mês um pouquinho, até que no final ele vale zero. Certo? Bom, isso acontece só com IGPM? Não, isso acontece também, por exemplo, com o CRI que pague IPCA. Só que o IPCA não subiu tanto quanto o IGPM. Então, peguei outro CRI da carteira do RBRR, que esse paga IPCA mais 6, e fiz a mesma coisa, o mesmo gráfico lá com dados da securitizadora. 1.000 de valor de emissão, você vê que ele valoriza, desvaloriza, valoriza, desvaloriza, e note, talvez não esteja tão claro por causa da escala do gráfico, mas aqui a gente está falando de sair de 1.000 para 1.020 no maior parte da escala desse gráfico, não para 1.200. E aí o IPCA subiu, mas ele vai tendo lá os degraus para baixo, né? Como eu falei, que é a amortização, a tal ponto que ele chegou a valer menos do que a emissão, o IPCA acelerou e hoje ele ainda está acima do valor da emissão. Mas essa situação no IGPM é muito mais pronunciada do que no IPCA. O que seria o mais comum, mais esperado para um título de renda fixa, né? Aqui eu peguei outro papel da carteira do fundo, esse é de outra securitizadora, o gráfico lá já estava pronto, esse aí é CDI mais 2. Olha como vai, apesar de valorizando um pouquinho por causa do indexador, ele vai desvalorizando a cada mês que passa, e isso tende a zero. Não é que tende a zero, isso vai a zero quando tudo for pago, mais o juro, mais a correção monetária, ou aqui a correção do valor de face do título.
Então, entendeu o que é esse desenquadramento passivo? Ó, vamos lá para aquele palavrão de novo. Ó. Vou voltar para o comunicado. Ó. O desenquadramento foi passivo porque a correção do valor nominal unitário, ou seja, aqueles 1.000, que é o valor inicial do título, foi superior à taxa de amortização. Então, esses 1.000 são corrigidos, no caso deste CRI, pelo IGPM, que valorizou mais de 30% no período, e isso superou o que seria, não é a desvalorização, mas o desconto que vai acontecendo todo mês em função do pagamento do juro e da amortização. E aí fez com que o CRI valorizasse, enquanto que o que se espera é que na vida normal do papel ele vá desvalorizando, né, gradativamente, desvalorizando até forma de falar, ele vai te devolvendo o valor emprestado como se fosse essa projeção aqui. Vamos aproveitar mais uma grande presença aqui, ó. Esse manja muito do papel. Guilherme Antunes, além de manjar do papel, é gestor do RBR e está acompanhando, vivendo isso tudo, né? Guilherme, obrigado também por aproveitar e participar e me ajudar a explicar isso para todo mundo. E você estava acompanhando aí, minha explicação está correta, é isso mesmo? É isso, Arthur. Quer acrescentar alguma coisa, põe o gráfico na tela. Acho que sua explicação está super precisa. Tem algumas particularidades que são detalhes, sim, mas acho que de forma geral, exatamente esse é o comportamento dos papéis quando eles são indexados à inflação, e aí pode ser IGPM, IPCA, algum outro indexador da inflação, ao CDI. Tem uma diferença também representativa quando o papel é uma correção mensal ou uma correção anual. Isso pode ocorrer também. Então, nesse caso específico do CRI Green Towers, o CRI GT, como a gente chama, ele corrige mensalmente. Então, esses dentes que a gente consegue observar da correção por conta de acontecer mensalmente e não anualmente. Caso contrário, esse comportamento, essa curva, ela é diferente ao longo do período. Uhum. Mas esse é o cenário. Quando a gente observa esses dentes, é o que o mercado chama de carecar juros, né? Então, quando você fala carecar, é para juros, mas geralmente num papel que não tem carência de amortização, não está no período de carência, ele careca os juros e ainda paga a amortização. E de forma muito simplista, o que ocorreu nesse papel é que a inflação foi muito maior do que a taxa de amortização mensal. Deixa eu aproveitar, ver se eu entendi direito. Ao longo do período. Carecar os juros levaria ele sempre para os R$1.000 de volta, é isso? É isso. 1.000 valorizou, aí pagou o juro, pum, volta para 1.000. Então aquele degrau volta para o primeiro passo, para os 1.000. Ele só vira um degrau para baixo quando vem a amortização. E isso num papel que ele é CDI+, porque o carecar os juros, quando você está no papel de CDI+, ele paga o devedor, a outra ponta dessa operação, ele paga o CDI e a taxa pré, que é o CDI+, 5%, 4%. No caso da inflação, ele paga o pré daquela taxa de inflação, que pode ser uma inflação mais 6%, por exemplo, ele paga os 6% como juros, que é carecar esses juros, e a inflação, ele não paga no mês a mês, ele incorpora no saldo devedor. Então, exatamente esse movimento que você observa na valorização do ativo. De tal forma que se a gente juros não é mais sobre 1.000 e sim sobre o valor nominal atualizado. 1.000 mais a inflação e é assim que garante que ele repõe a inflação mais a taxa de juros, né? Exatamente. Que aí tem as siglas, né? Quando a gente fala de CRIs, tem uma sopa de siglas. E aí você tem o VNA, que é o valor nominal atualizado. Então, é bem nessa linha. Esse papel, se, por exemplo, a gente for vendê-lo agora, a gente não vai vender no secundário a 1.000, a gente vai vender a 1.200 e a valorização do pré e da inflação no período que a gente for vender. Então, seria hoje perto de, se a gente for vender na taxa, na curva, né, mais um termo aqui de mercado. Na curva é o quê? É a taxa que foi estampada, a taxa de emissão daquela operação. Nesse caso aqui é IGPM. Papel, certo? Essa que está na tela é a curva do papel, não é a curva de mercado. Isso, essa é a curva do papel realizada. E você também plotou a curva do papel projetada, futura. Vou colocar então, quando a gente fala vender na curva,
é vender no preço que essa curva está projetando, entendeu? Sem incorporar qualquer tipo de expectativa de mercado, ou porque esse ativo hoje ele não vale mais o GPM 4,75, ele vale 3,5, e isso acontece por conta do momento de mercado que a gente está. Esse Sim. ativo especificamente, hoje ele poderia ser negociado numa taxa abaixo do 4,75, inclusive. Que levaria o preço dele, então, para mais do que os 1.200 que a gente vê lá na curva dele. Exatamente. Justamente porque o GPM ele tem sido um componente que está entregando um resultado adicional muito forte para as carteiras de crédito que possuem ativos atrelados ao GPM no período. Isso falando de rentabilidade apenas, mas tem toda a questão do risco envolvido, que é uma história também essencial para os investidores sempre acompanharem de perto. Então, no final, a questão toda do desenquadramento é justamente uma gestão de risco, né? Eu vou continuar aqui com o comunicado, ó, considerando que o papel não possui liquidez, não é um papel que é fácil de vender. O plano de ação para o reenquadramento do fundo possui 2 vieses. Seria um viés passivo, vou chamar assim, a curva do papel retomar a normalidade, ou seja, o GPM, né, cair, não ficar tão acelerado, e uma amortização levar o preço dele para baixo. Então, a curva do papel retomar a normalidade, de forma que a amortização passe a ser em valor igual ou superior à correção. E 2, o fundo realizará o protocolo de um pedido de registro de nova emissão, né, emissão de novas cotas nos próximos dias. Com a conclusão da oferta, ocorrerá um aumento do patrimônio líquido e diluindo a porcentagem do CRI sobre o patrimônio do fundo. A diluição, que tanto se fala em emissão de cota, essa seria uma emissão que dilui o tamanho do CRI em relação ao patrimônio, porque, obviamente, se aquilo é o valor do CRI dividido pelo valor do patrimônio líquido, se aumenta o valor do patrimônio, ele deixa de ter toda essa participação, certo? Vamos continuar. Deixa eu só colocar aqui, ó, a grande pergunta. Mas o que acontece comigo, Katsu? Você fica aí com esse monte de juridiquês, de financês, EPU, VNA, E55, mas eu que sou cotista, o que vai acontecer comigo? Então, ó, vou aproveitar que eu tenho os dois aqui para dar uma resposta bem completa e deixar a senhora ficar calma, hein? A senhora fique calma, tá tudo tranquilo, a gente vai explicar, ó. O que vai acontecer com você, cotista? Na prática, vê se você concorda comigo, Guilherme e Malman, aumentou o risco de crédito do fundo. Tem um CRI lá com uma participação maior do que, não só o ideal, como a participação maior do que o limite obrigatório, aumentou o risco de crédito do fundo. Por sorte, nós estamos falando do high grade e de um CRI que tem como devedor o Banco do Brasil, mas poderia ser um fundo high yield com um devedor lá não muito bom e concentrou demais o meu risco de crédito naquele devedor. Concorda até aí, Guilherme? Essa questão, acho que o importante, talvez esse é o slide mais importante, né, Arthur? É a gente falar sobre risco, que é de fato que nós, gestores, sempre estamos muito atentos aqui. O Malman, ele acabou não se apresentando, mas o Malman ele faz parte do nosso time, ele é o nosso COO, né, então ele é todo responsável pela parte operacional e pela parte de risco das nossas estratégias de investimentos, e a gente sempre está em constante contato, observando qualquer tipo de enquadramento. Aqui a gente está falando de enquadramento previsto no regulamento e na 555, mas existe uma série de limites que nós, gestores, trazemos para a gestão do nosso portfólio, que isso não está no regulamento, são limites gerenciais de controle de risco, né? E essa interação entre a área de gestão com a área de risco, aqui no caso é o Malman responsável, ela é sempre constante observando esses limites. Nessa operação, nesse caso específico, foi um enquadramento passivo, como você comentou, você já explicou de forma muito detalhada e precisa, desenquadramento, desculpa, passivo, e a gente, como gestor, a gente entende que esse é um ativo muito sólido, com um risco muito controlado, e nem cabe aqui eu entrar no detalhe, a não ser que você queira, sobre os fundamentos por trás desse ativo, e a gente tem uma carteira também que, do ponto de vista do enquadramento, dos limites de concentração, limites gerenciais que nós, na nossa gestão de risco, estabelece,
estão super sob controle. Então, a gente não enxerga que existe um risco adicional para o investidor nessa situação. Malman, quando o comunicado fala que o enquadramento o desenquadramento ele é ativo, embora tenha começado passivo, ele troca de status, vamos dizer assim, porque passou os 15 dias e não foi resolvida a situação. É isso. Mas, na verdade, essa mudança do nome dele ativo é mais porque você precisa apresentar o plano de ação. Ele não para exatamente uma conduta ativa do que eu fiz, mas é que esses 15 dias existem muito quando se diz sobre flutuação de papel, né? Então, o cara flutuou um pouco o papel, ele desenquadrou passivo, às vezes o cara sabe que não vai ter que fazer nada para reenquadrar, e daí quando chega nos 15 dias, você é obrigado a comunicar, o nosso administrador até usou esse termo, que ele se torna ativo, claramente não acho que se equipara, na verdade o que acontece é que a partir desse momento, eu sou obrigado a efetuar a comunicação nos termos do parágrafo 1º que você mostrou. Mas só sobre um ponto sobre gestão de risco, Arthur, que o Guilherme comentou, que eu acho que vale a pena, que você comentou, e comentou de forma muito correta, que esse papel poderia ser um papel mais arriscado, né? Nos nossos limites gerenciais, que são, em alguns casos, menores do que o limite da regulamentação, eu possivelmente teria que acontecer uma situação atípica com o IGPM durante mais de anos para um papel muito arriscado nosso extrapolar esse limite de 10%, porque a gente não teria um papel que a gente considerasse ainda mais no high grade de alto risco, muito perto desse limite de 10%, justamente porque a gente tem esses controles gerenciais nossos de portfólio, e a gente também tem os controles do próprio perfil da operação, que daí a gente teria que entrar em vários detalhes, mas sobre o que mitigam os riscos dessa operação, para a gente estar confortável em ter uma exposição que lá, quando fez o investimento, seria algo como provavelmente 9% do fundo na época. Quer dizer, se eu fosse olhar lá a composição do RBR High Yield, eu não iria achar um papel com 8%, 9% do tamanho do PL, justamente para não correr o risco de dar esse desenquadramento. Só um papel que tivesse algumas características que a gente não enxergasse mas com certeza um papel com um único devedor, um único crédito aí, como é o crédito esse do Banco do Brasil, certamente não passaria nos nossos parâmetros aí. E o período de alocação, né? A gente tem gerencialmente definido como um norte de concentração de 7,5% na carteira. Isso para o high grade. No caso do high yield, esse número de 7,5% ele é um pouco abaixo, é um pouco menor, justamente por conta dessa questão de risco que a gente vinha comentando. Guilherme, no próprio comunicado, depois trata como a segunda alternativa uma nova emissão de cotas. Eu vou falar dela daqui a pouco. Aqui vai por minha conta, explicando para a senhora que ficou brava com a gente aqui, que ainda poderia acontecer o reenquadramento pela venda do título. Tá colocado lá no comunicado que é um título com pouca liquidez, mas nos ensina da Modaran que todo ativo encontra liquidez a um determinado nível de preço. Quer dizer, você não gostaria, o mercado sabendo disso também, o mercado fala, pô, é você que precisa vender, não sou eu que preciso comprar e tal, e isso poderia te levar, digamos, uma venda forçada a ter que vender esse papel por menos do que ele valeria. Então você não quer fazer uma venda forçada do título. Posso Exatamente, entender? Arthur. A gente acredita que não é o melhor para o investidor vender esse ativo, porque ele vem entregando um retorno muito consistente, principalmente por conta do IGPM nos últimos 12 meses, e um risco também bastante confortável. Sim. Inclusive, se a gente tivesse a possibilidade e não tivesse essa questão da concentração, limite pela 555, a gente poderia até comprar mais, por conta desse risco-retorno que a gente comentou. Por esse motivo, a gente acredita que não é a melhor decisão para o investidor a gente vender esse ativo. A gente preferiu mantê-lo na carteira por um período maior do que aqueles 15 dias, né, que
que você já tinha assinalado, que é a questão do desenquadramento passivo, vislumbrando que num período curto de tempo, esse ativo ele será diluído por conta de uma nova emissão de cotas que será realizada para esse fundo. Não em detrimento por conta dessa situação, mas sim por conta de uma estratégia de desenvolvimento e de solidez dentro desse veículo. Que é o que estava lá no comunicado, né? O reenquadramento deve acontecer por causa de uma nova emissão de cotas. E eu incluí isso aqui, entre parênteses, isso fui eu que incluí, com um valor mínimo baixo. O que eu estou querendo dizer com isso, intuindo? Já que você tem que fazer uma emissão, você aproveita para fazer uma emissão por inteiro. Então, vou captar o quanto eu gostaria de captar. Vou chutar, sei lá, quero captar 300 milhões. Mas eu coloco um valor mínimo de que com 30 milhões eu posso encerrar a oferta. E aí eu resolvo o problema do desenquadramento na pior das hipóteses, né, mas torcendo para que a oferta seja uma oferta pensando para frente e não simplesmente para resolver um problema pontual. Foi isso que eu intuí, por isso que eu coloquei entre parênteses aquela questão de um valor mínimo baixo. Com certeza, fazer uma oferta que não agregue, não gere valor para o investidor, não seria o papel correto do gestor, né? E a gente, na RBR, a gente preza muito por isso. Não, uma nova oferta aqui é porque a gente enxerga que está sendo gerado valor para o investidor, independentemente dessa situação. E aí a gente acaba solucionando essa situação sem, eventualmente, se desfazer de um ativo que a gente gosta muito, que a gente teria interesse de aumentar, inclusive, e não diminuir. Então, acho que esse é um ponto essencial em toda essa dinâmica. Legal. Bom, eu quero agradecer a participação dos dois, me ajudaram muito a explicar isso para todo mundo. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa no final, mas por mim eu estou super satisfeito. Legal, Arthur, acho que foi ótimo o bate-papo. A gente agradece aqui a possibilidade de poder explicar um pouquinho melhor toda essa situação, é um caso atípico dentro da indústria de fundos de CRI, mas como eu comentei, não interfere, nesse caso, não dá para generalizar, né? Nesse caso específico, isso não traz um componente de risco adicional para os nossos investidores, a gente continua muito confiante com o risco-retorno dessa operação, como o risco-retorno da carteira como um todo, e é muito legal poder vir aqui ao mercado, não falar só sobre resultado, sobre rendimento, mas falar sobre risco, e é uma tecla que a gente bate muito desde o início, que é essencial os investidores entenderem muito no detalhe o risco que eles estão correndo, e a gente acredita que você, Arthur, é um dos que levanta essa bandeira e tenta trazer cada vez mais informação para o mercado, e a gente fica muito feliz e grato de poder participar desse momento aqui com você. Obrigado, sempre bem-vindos. É isso. Obrigado, Arthur. Obrigado aí. A gente fica à disposição. O que mais a gente puder ajudar em outras oportunidades, dúvidas que surjam, a gente está disponível para voltar aqui no nosso canal do RI e sempre dentro da política aqui da RBR de passar o máximo de informação possível para os investidores e ajudar o mercado a ficar cada vez melhor. Muito bom. Obrigado. Guilherme e Malman, um abraço para vocês. Sucesso aí na condução dos fundos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. É o seguinte, você fica aí. O pessoal da RBR saiu, mas você fica aí, porque a gente ainda vai concluir isso agora com aprendizados que a gente pode tirar e já extrapolando o caso concreto. Vamos falar da sua posição, da sua carteira, do que mais eu e você a gente tem para aprender em relação a isso. Então, ó, lições sobre os fundos de CRI. Veja, mostrando, não é por causa do fato concreto, mas já que a gente mostrou todos aqueles gráficos, o que se espera da vida de um CRI, que você entendeu que no final ele vai valer zero, agora eu quero te perguntar, você entendeu de uma vez por todas por que não se deve pagar ágio num fundo de CRI? Por que você não deveria comprar um fundo de CRI acima do valor patrimonial? Porque o CRI é um título que vai valer zero no dia do vencimento. Ele vai devolver aquilo que está na curva dele lá, o que ele tem a pagar de juro, correção monetária, e o valor de face dele vai voltando com as amortizações. Então não faz sentido você pagar mais caro no conjunto de CRIs
mais caro do que vale aquele conjunto de CRI. Presta atenção, porque tem muita gente fazendo isso. Tá? E depois reclama do mercado, reclama do gestor, reclama de todo mundo, né? Mas lembra que é você quem toma a decisão de investimento. Não escolha investir só por causa da rentabilidade. Entenda o que está sendo feito, correto? Tem mais para a gente aprender aqui, para fazer uma grande amarração ao final. Eu quero falar de uma maneira agora geral para os seus investimentos. Quais são as grandes lições desse vídeo? Primeiro, diversifique a sua carteira, estabeleça limites. A diversificação que a gente fala não é à toa, não é por acaso, né? Isso é estudado. Por que a própria CVM obriga a que haja um limite máximo? O que ela está dizendo? Gestor, você tem que diversificar. Então você que é investidor, por que não vai diversificar também? Você não é obrigado a diversificar, mas deveria, tá? Porque é o que fala a academia, é o que fala a prática, é o que tanto que o regulador coloca esta obrigação de diversificar. Então, para isso, você precisa ter planejamento. Faça um planejamento, olha, estabeleça limites. Quanto que eu vou ter de renda fixa, quanto que eu vou ter de fundo imobiliário, quanto que eu vou ter de ações, quanto que eu vou ter de fundo multimercado, assim por diante. Estabeleça esses limites e diversifique a sua carteira. Tenha disciplina para não deixar uma classe, um segmento de fundo imobiliário ou uma classe de ativo romper esse limite. Passo 2, e consequência do primeiro, faça um rebalanceamento da sua carteira periodicamente. Não precisa ser todo mês e tal. Se você fizer isso a cada semestre, um ano, é mais do que o suficiente. Mas como eu mostrei naquele segundo slide, você planejou e colocou 20% em cada uma das 5 classes de ativos. Bom, o mercado vai andar. Algumas coisas vão valorizar, outras vão desvalorizar, e aí, de tempo em tempo, você vai olhar e vai rebalancear. Então, ali, isso aqui valorizou pra caramba. O que você vai fazer? Comprar mais? Não. Vai rebalancear, vai voltar ao seu planejamento. Tenha disciplina. Então, vende um pouco daquilo, compra um pouco dos outros e volta ao rebalanceamento. É o rebalanceamento, certo? A gente diversifica justamente para que tenha contrapesos. Eu sempre falo isso. Se você olhar para o seu portfólio e tudo estiver subindo, você está muito mal planejado, você está muito mal diversificado. Certo? Se tudo estiver caindo, é a mesma coisa. Então, o que acontece é que quando está subindo, a gente quer comprar só aquilo, né? Só aquilo é bom, e o que está caindo é ruim. A diversificação é para isso, sua carteira sempre vai ter coisas indo bem e indo mal. Se você ficar rebalanceando a cada uma semana, um mês, você vai ficar louco, vai ficar pagando corretagem, imposto de renda, bobagem. Mas se você fizer isso a cada 6 meses ou um ano, pelo menos, aí de tempo em tempo você tira proveito do que valorizou, reforça o que desvalorizou, desde que continue tendo fundamento e faça sentido. Tem mais lições para a gente tirar desse vídeo. Lição número 3, não subestime o risco de liquidez. Então você vê esse desenquadramento, ele fica mais difícil de resolver, porque o ativo tem pouca liquidez, que é o caso de um CRI. Então, para tudo que você for investir, não subestime o risco de liquidez. Você pode ter necessidade de fazer uma venda e não encontrar comprador para fazer a venda a preço de mercado. Vou repetir o que eu falei há pouco, que não é uma frase minha, é uma frase do Damodaran. Todo ativo encontra liquidez a um determinado nível de preço. Quando você precisa vender, não é você que escolhe esse nível de preço, é o comprador. Tá? Então, se você precisa vender algo que não tem liquidez, você acaba tendo que vender ele numa venda forçada, como se fala em jargão de mercado, vendendo por menos do que ele vale. Tá? Agora, se você se planejou, tem liquidez, então não significa que você não possa investir num fundo com baixa liquidez. Desde que você tenha essa liquidez numa reserva de emergência, numa aplicação de renda fixa, tá? Mas não subestime o risco de liquidez. E a última lição aqui é a seguinte: compartilhe este vídeo para que essas lições cheguem a mais pessoas e a mais investidores. Valeu, muito obrigado. Acredito que você agora entendeu muito bem o fato concreto e tudo que a gente pôde aprender a partir desse fato. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você.